Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 6. Vamos ler os versículos 11 e 12, que diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Que coisa, gente! Aqui está dizendo 3 vezes a palavra corrompida ou corrompido, nos versículos 11 e 12. É interessante isso e ainda fala sobre violência. O homem tem o seu livre-arbítrio, o homem tem o seu direito de fazer o que quiser, mas quando as coisas perdem o controle, as coisas estão fora do controle da humanidade, do homem, aí Deus vem e começa agora a se mexer as peças desse tabuleiro que é chamado Terra, planeta, os seres viventes, e começa agora a trazer para o seu curso, trazer para o seu caminho, para que não suceda coisas piores e o homem viva um perigo iminente de ser extinto da face da terra. Porque a violência é isso, violência traz mais violência, um abismo traz outro abismo, e é isso que Deus está se cuidando aqui. Eu só consigo enxergar, gente, irmão e irmã, eu só consigo enxergar o amor de Deus, porque se Deus entregasse de fato toda a terra, o homem, e falasse, olha, faz o que vocês quiserem, nós vamos ver só corrupção, só vamos ver coisas corrompidas, a terra corrompida, o homem corrompido, as coisas corrompidas, e Deus vendo, mostra-se a depravação que nós chegamos, mostra-se a podridão que o ser humano ele produz. Eu falei um tempo atrás aí, de uns vídeos anteriores, que o ser humano é o único ser que produz lixo, né? Coisas estragáveis, que estragam as coisas. Somente o ser humano que há desperdício. O homem desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, desperdiça alimentos, desperdiça sua vida, desperdiça tudo. Ele corrompe, ele consegue corromper não somente a vida dele, mas a vida da natureza, a vida do mundo de um modo geral. Você percebe aí quando os nossos mares, né, os nossos rios poluídos, você consegue observar aí a natureza, os animais, as aves sendo prejudicadas pela sociedade, pela ação humana. Esses dias para trás passou aí na televisão uma coisa bem chocante, uma ave dando para o seu filhote uma guimba de cigarro como se fosse alimento. Uma poluição, pegou aquela guimba de cigarro, a mãe oferecendo para o seu filhote ali, como se fosse um alimento. É o homem estragando, a inocência dessas aves, desses animais, alimentando de plásticos, de coisas contaminadas pelo homem, pela ação humana, e esses animais morrendo e se estragando também. É o homem estragando a natureza de um modo geral. E se Deus não intervir, se Deus não tomar a frente, se Deus não dar um basta nisso, meu querido, a gente acaba com tudo. Nós somos violentos contra a natureza, violentos contra o ser humano, violentos contra as aves, os animais, violentos contra tudo e contra todos. E Deus precisa então, de fato, tomar a frente para trazer de volta, para tentar mudar, para tentar fazer o homem a ter uma consciência de que ele é corrompido, e o homem não entende ainda que a corrupção está dentro de nós. O pecado, quando entrou em nós, trouxe morte, trouxe a morte. Nós agora vivemos a vida de morte. Nós estamos dizendo a morte está aí, mas nós trazemos a morte. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem optou para desobedecer a Deus, de ser o pequeno Deus, esse homem que tentou ser esse pequeno Deus, ele trouxe a desordem, a morte. E aqui Deus está falando aqui nos versículos 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus. Deus está vendo.
Deus está contemplando. E aqui diz ainda que e cheio de violência. Aí, meu querido, encontra no versículo 12, Deus repetindo, viu Deus a terra, Deus contemplando, Deus vendo, Deus agindo, e que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Quer dizer, nós corrompemos o nosso caminho, estragamos. E aí precisa de uma intervenção de Deus. Deus precisa, às vezes, dar um stop em nossas vidas, dar um choque, dar um balanço em nós, para ver se a gente acorde, para ver se a gente compreenda de que nós somos totalmente dependente dele, e se nós colocarmos as mãos, os nossos instintos, os nossos desejos, a nossa opção, nós vamos destruir, trazer lixo, trazer morte, trazer destruição. E Deus está dizendo que não é assim. É só nele que nós podemos trazer vida, é só através de Deus que há a possibilidade de trazer algo bom. E se a gente não se apegar a Deus, não se envolver em Deus, se não deixar Deus controlar as nossas vidas, nós vamos destruir. Por mais boa condições, ou por mais boas intenções que tenhamos ou que temos, nós vamos destruir, porque nós cometemos o pecado. O vírus do pecado está sobre nós e nós produzimos a destruição, a corrupção. E quando fala de violência, é interessante isso, essa palavra de violência, porque existe tantas formas de violências. Às vezes, para nós, a violência é só física, né? Alguém matou alguém, alguém feriu o outro, mas existem tantos modelos, tantos tipos de violências que às vezes não são faladas, não são pronunciadas, não são ensinadas, que eu gostaria de falar algumas coisas aqui. Por exemplo, a violência moral, a violência emocional, a violência psicológica, a violência física, que é mais conhecida, mas vamos falar aqui da violência emocional. É aquela violência de humilhar o outro, é aquela violência de xingar o outro, é aquela violência de diminuir o outro, colocar o outro para baixo, é a violência de fazer que o outro tenha uma baixa estima. Essa violência emocional nós aplicamos como religiosos, nós aplicamos como ser humano na vida do outro, sempre colocando o outro para baixo, sempre colocando o outro humilhado, sempre humilhar o próximo, sempre xingar o próximo, desrespeitar o próximo. Aí nós vemos essa violência emocional no trânsito, nós vimos essa violência emocional dentro de casa, nós vimos essa violência emocional no trabalho, nas escolas, nas ruas, um xingando o outro, um desrespeitando o outro, um humilhando o outro. E a gente não percebe que nós vivemos essa violência que a Bíblia está dizendo aqui. Porque começa por isso, antes de vir a violência física de fato, de matar e de ferir, há primeiro essa violência emocional, essa violência psicológica, que é uma outra tipo de violência, além da emocional, tem que afeta o emocional do outro, né? Que é a violência emocional, que trabalha mais em dizer para o outro e controlar o outro, porque a violência emocional é tentar manipular o outro, é fazer do outro um fantoche, é guiar o outro, é dirigir o outro, é forçar o outro a ser aquilo que ele não é psicologicamente. Dois tipos de violência que quase não se ouve dizer, que a violência emocional de humilhar o próximo, de menosprezar, de xingar o outro, de diminuir o outro, de apequenar o outro. E aí a gente tem visto isso em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as espécies humanas, né? Seja ela religiosa ou não. A gente vê gente diminuindo o outro, xingando o outro, menosprezando o outro,
levando o outro a uma baixa estima, o outro se sentindo nada, que aí vai entrar a manipulação, né? A manipulação psicológica, a pressão psicológica, a levar o outro a dizer que ele é um nada, e aquela pessoa se sente diminuída e psicologicamente afetada e se torna uma pessoa doente e desanimada. E nós precisamos muito trabalhar essa liberdade de crença, né? Porque também é isso, a psicológica leva também à falta de liberdade de crença. A gente desrespeita a outra crença. Se a pessoa não tem a mesma crença que nós desfazemos. Psicologicamente nós diminuímos, nós não aceitamos, né? Só aceitamos se vier do nosso grupo religioso. Essa violência psicológica, ela trabalha isso, né? Forçando o outro à crença, forçando o outro a ser de uma religião. Existem até outras que até matam se você não fizer parte da mesma religião. São as violências psicológicas, não permitindo que o outro procure sua própria religião, que o outro é aceito pela sua religião, não, só a nossa que serve. São violências psicológicas, violências que entram na área de eliminar o outro, de manipular o outro, que tipo de crença que ele tem que ter. Isso é um absurdo. Nós vimos isso, tem pessoa forçando o outro a ser um cristão, forçando o outro a ser espírita, forçando o outro a ser um católico, forçando o outro a ser outro tipo de religião, e a gente não para nisso, e diz a palavra que Deus está vendo tudo isso. Deus deixou o livre-arbítrio e a gente não respeita, a gente quer controlar. Ao invés de deixar o Espírito de Deus trabalhar na vida dos outros, a gente quer mudar o outro. E a gente não consegue, porque a gente não consegue nem mudar nós mesmos. A gente nem consegue mudar a gente, de mudar nós mesmos, né? A gente não tem condições de mudar a sociedade, a gente não muda ninguém. Se há uma necessidade de mudança, quem faz isso é o próprio Deus. A gente tenta manipular isso, a crença na vida do outro. Isso é muito perigoso. Nós temos visto aí, sem falar, porque é mais conhecida a violência física, a violência sexual, né? Mas existe outros tipos de violência que é importante que nós possamos falar. A violência patrimonial, que é a violência financeira, é pessoa regulando o dinheiro do outro, o salário do outro. Pessoas controlando os objetos do outro. Olha, você não pode vestir tal roupa, você não pode andar assim, você não pode viver assim, você não pode ter esse objeto, né? Você não pode ter essa propriedade, você não pode ter esse celular, você não pode ter essa guarda, seja ela qual for, esse carro ou esse tipo de objeto. Eu não aceito esse tipo de objeto em você. A gente vê isso, a gente não aceita uma tatuagem no outro. São objetos, são coisas, né? Eu discordo, eu não aceito, e se você fizer, você não é mais meu filho. Se você possuir isso, você não vai ser mais. Então, são violências patrimoniais, né? E financeiras, que pouco se fala. O marido controla as verbas, o dinheiro, ou vice-versa, a mulher controla, alguém controla a parte financeira, ou aquilo que pode ou não pode. Olha, você não pode usar uma Bíblia. Tem até isso. Não, ninguém pode usar, aqui é proibido um livro, é proibido uma Bíblia, é proibido determinados objetos, é proibido ter esse tipo de patrimônio. E aí entra essa violência patrimonial, né? E financeira. Pessoas controlam quanto que vai gastar, o que tem que gastar. Eu sei que tem pessoas que não têm esse controle, que precisam de uma ajuda nesse sentido, mas existe especialista para isso. Quando você usa de violência, todo tipo de violência é errado. É Deus falando aqui, Deus não especificou uma violência, mas ele disse assim, a terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência, a terra está cheia de violência, e Deus está falando de toda a natureza das violências que existem, todo tipo de violências que existem,
que nós só tocamos na violência sexual e violência física. Esquecemos desses outros tipos de violências morais, emocionais, psicológicas, sociais, né? Que também são um tipo de violência. Se não fizer parte da minha sociedade, não serve. Se não fizer parte do meu grupinho, não serve. Aquele grupo ali, se alguém não se enquadrar nesse grupo, ele é excluído, ele é morto, ele é espancado, ele se torna outro tipo de violência. Né? Violência, quando se fala de violência social, é violência de não respeitar o outro grupo, outro tipo de ser. Eu não aceito porque o fulano de tal é homossexual, eu não aceito porque fulano de tal é áfrico, eu não aceito porque é um nordestino, eu não aceito porque é um judeu, eu não aceito porque é um religioso, é um pastor, é um líder, é um padre, é uma freira, é um espírita, é um católico, enfim, esse tipo de violência a gente se vê aí e às vezes a gente não luta contra isso, a gente não defende e fala, não, gente, a gente não pode usar essas violências, achar que nossa religião ou o nosso grupo é esse grupo fechado, é esse grupo nosso que tem que se enquadrar aqui, ou então ele vai ter uma outra violência maior, ele vai ter uma violência de outros sentidos, né, que nós falamos de violência social e que entra aí a parte grupal, né, que a gente tem que tomar cuidado, as desigualdades sociais. A violência social, ela entra, a desigualdade social, ela entra de gênero, né? A pessoa tem um gosto, eu não aceito. A pessoa tem um gênero, eu não aceito o gênero dessa pessoa. Uma etnia, eu não aceito. São os índios, são os pobres, são os favelados da comunidades, são os moradores de rua, são os homossexuais, são as minorias, enfim. A gente vê aí várias violências, aí você encontra pessoas matando, destruindo, usando outros tipos de violências gravíssimas. Nós vimos as violências também contra a própria vida. Existem pessoas que são violentos a ele próprio, ele se mata, ele suicida, ou ele se corta, né? Ele se fere a ele mesmo, ele machuca ele mesmo. Então são vários tipos de violência que está dizendo aqui que Deus está vendo, que Deus está enxergando, que Deus está atento. A violência contra o seu próprio corpo, pessoas vão mutilando o seu próprio corpo. A gente vê adolescentes, jovens fazendo isso, homens, quantas pessoas estão suicidando, pessoas, violência a si mesmo. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, não, todo tipo de violência é pecado, todo tipo de violência traz uma tristeza diante de Deus, todo tipo de violência machuca, fere não somente você, mas machuca o outro, mesmo que você está prejudicando a você, porque eu conheço pessoas que falam assim, eu estou me prejudicando a mim mesmo, não estou prejudicando ninguém, não, você está prejudicando si. Quando você machuca você, tem alguém que gosta de você, tem alguém que ama você, você não é um ser isolado, você não é um ser único que vive isolado, que se ferir você, você não afeta outro, não, você afeta seu pai, sua mãe, seus amigos, outras pessoas que gostam de você, a sociedade que você vive, há um choque de um modo geral. E aqui diz a palavra de Deus, a terra está corrompida à vista de Deus e cheio de violências. Nós temos visto violências contra as mulheres, violências contra os homossexuais, violências contra os negros, violências contra os pobres, violência contra os das comunidades da favela, violência contra uma outra pessoa, e violência em cima de violência, intolerância. É isso que Deus está dizendo aqui, eu vou destruir essa terra, eu vou acabar, porque eu estou vendo que vocês estão se autodestruindo, e se eu permitir que isso continue assim, vocês vão se matar, vocês vão ficar extintos, vão acabar. E Deus está dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos seres violentos, que nós somos intolerantes,
nós não toleramos. A intolerância está na nossa vida e a gente precisa tomar esses cuidados. Aí eu falo, querido, intolerância em todos os sentidos, de religião, de toda a sociedade, de um modo geral. Como nós somos intolerantes, não toleramos nada. Um trânsito, não toleramos uma pessoa que nos cortou num trânsito, a gente quer brigar, quer discutir, quer falar, a gente tem intolerância a uma sinalização, um semáforo, a gente tem intolerância a determinados tipos de comida, coisas, e quer forçar que o outro coma porque o gosto, o meu gosto tem que se comer. Nós vivemos numa violência desenfreada, numa violência aguda. E Deus está dizendo, eu estou vendo. E não pense você que por nós sermos cristãos, pastores, e que nós não vimos isso na sociedade cristã. É o que mais a gente vê, infelizmente, dentro das igrejas. Tem aquele grupinho que não, aqui somos nós somos aqui do grupo tal. Não pode entrar outro irmão, não pode entrar outra pessoa. Né? Nós vimos as lideranças fazendo as suas panelinhas, se fortalecendo para usar de violência contra os mais fracos, os mais frágeis. E é o contrário. Eu tenho falado sobre isso constantemente, que o mais forte tem que defender os mais fracos. É a lei, gente. A lei é essa. Quem é mais fraco? Os mais fortes carregam os mais fracos. É bíblico isso. Né? É carregar a carga um dos outros. Carregar a carga um dos outros, ajudar, a carga do irmão está pesada, vai lá, ajude, carregar. Você é mais forte do que esse, sustenta esse outro. Você é maior do que esse, deixa esse menor passar. Mas a gente não vê isso. É a intolerância, é a corrupção que está demais à vista de Deus, é a violência que está demais. Não estou nem falando de violência aí do mundo de um modo geral, porque a violência tomou conta de tudo, da sociedade de um modo geral. E aí você vê pessoas matando o outro por causa de não nem um celular, sim, por causa de uma caneta, por causa de um calçado, por causa de um óculos, por causa de um tênis. A gente vê a banalidade, a corrupção. Por isso que Deus está falando, viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Nós corrompemos o nosso caminho, temos que voltar para Deus. Voltar a Deus, voltar ao Senhor e falar, Senhor, tem compaixão de mim, não permita que eu seja corrupto, não permita que eu venha me corromper e corromper os outros, me ajude. É só o Espírito de Deus dentro de nós, é só o Espírito Santo nos dando o fruto do Espírito, nós vamos produzir. Lê lá, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 22, você vai ver os desejos da carne, o que produz, e o fruto do Espírito é nós começarmos a pedir, Deus, eu preciso que esse fruto do Espírito esteja sobre mim, para que eu tenha condições de ser um ser melhor e não corromper as coisas, a terra, não corromper a natureza, não corromper o outro irmão, não corromper a outra irmã, não corromper a outra pessoa, não corromper a natureza e não me corromper também. Porque senão, meu amado, a gente vai viver completamente no juízo de Deus. Deus trazendo o juízo. Aqui Deus está trazendo o juízo. Vou destruir a terra, vou destruir os seres humanos, vou destruir todo mundo. O dilúvio, vou mandar o dilúvio, porque não dá mais para tolerar isso. E a gente não toma jeito. Já temos experiências aqui, a Bíblia já está cheia de exemplos e a gente não vê os exemplos e quer pisar no outro. Eu sou pastor, então você tem que me obedecer. Eu sou o líder, você tem que me obedecer. Eu sou o chefe, você tem que me obedecer. A lei do mais forte, a lei de quem é presidente, de quem é um cacique, de quem é o guru, de quem é o chefe. Eu sou o chefe, então todo mundo tem que estar submisso a mim. Se não for, eu massacro, eu piso, eu mato, eu destruo, eu corrompo a vida dele, eu uso de violência. Seja qualquer tipo de violência, é descartável diante de Deus. Seja ela emocional, seja ela social, seja ela psicológica, seja ela financeira, seja ela patrimonial, seja ela institucional. Até institucional a gente quer
está aí vivendo uma vida desgraçada, miserável, achando que nós somos grandes coisas. Ah, eu sou pastor, e daí? Ah, eu sou crente, e daí? A violência está geral. Nós também somos violentos. Talvez eu não mato, eu não firo o outro, assim, fisicamente. Talvez fisicamente eu não estou cortando ninguém com a faca, mas eu corto com a língua, eu corto com o meu olhar, eu corto com meus ensinamentos. É isso que a gente fala, quer impor. Tem que ser assim. Se não for assim, você não fica aqui. Tem que ser assim, porque se não for assim, você é excluído da igreja, você é expulsado do nosso meio. Se não for do nosso jeito, se você não fala a nossa língua, você sai fora. Nós somos intolerantes ao diferente. A gente precisa muito aprender com Deus, meu querido. Deus é um Deus da diversidade. Deus é um Deus da diversidade. Ele é Deus que criou a diversidade, o diferente. E muitas vezes nós não aceitamos o diferente. Nós não admitimos o diferente. Eu não estou dizendo para admitir o pecado, mas o pecador sim. O pecador, não importa a etnia dele, não importa a crença dele, não importa os desejos deles. Eu tenho que combater o pecado, não o pecador. A gente está combatendo o pecador, está destruindo o pecador. O pecador a gente não está aceitando. Não, aqui não serve, no nosso meio não dá. Nós somos intolerantes, nós somos violentos. E vou dizer uma coisa para você, não é ter Deus em si ou falar que tem Deus, porque pelo nome de Deus há muitas mortes. Quantos morreram eu vou ser zeloso por Deus, vou matar. Você vai encontrar na religião, mataram muitas pessoas boas por causa de religião. E nós estamos ainda da mesma forma. Eu mato até o convívio da pessoa comigo. Eu tiro essa pessoa de conviver ao nosso lado. É uma violência. Não, você não serve para andar comigo. Você não serve para caminhar comigo. Você não serve porque você não se enquadrou. A gente não sabe viver a diversidade. E a gente precisa pedir que o Espírito Santo de Deus entre em nós para nos conduzir numa disciplina da vontade de Deus, de aceitar as diferenças, e tentar mostrar para aquela pessoa que quem vai mudar, quem vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, não somos nós, é Deus que faz. Mas nós vivemos nessa ignorância de violência, nessa corrompido mundo, corrompendo as pessoas. Como diz aqui a Bíblia, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Além de corromper o caminho, você vai ver corrompido a terra, corrompido as pessoas, vivendo da violência. A gente precisa aprender com Jesus. Jesus, quando recebeu a violência, ele não deu troco. Jesus, ele não deu troco. Ele pediu uma face, ele dá outra. Você não vai ver Jesus na violência. Você não vai ver Jesus ele castigando e dizendo, olha, você não está andando comigo, então se lasque para lá. Não, Deus chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviei. Vem todos. E a gente não fala, vem todos. Vem aqueles que falam a minha língua. Vem aqueles que concordam comigo. Vem aqueles que têm os mesmos pensamentos que eu. Como nós somos ingratos. Se Deus fosse nos tratar da mesma forma que nós tratamos os outros, nós já estávamos liquidados há muito tempo. Nós já estaríamos destruídos há muito tempo. Já estaríamos no inferno. Porque a gente não tem paciência. Nós somos violentos. Que Deus possa nos iluminar, para que Deus possa ter compaixão de nós, como cristãos, como servo dele, para ser mais parecido com ele possível. Não importa o que os outros vão fazer conosco, o que importa é o que eu vou fazer com eles. Não importa se eles vão ser violentos comigo, o importante é eu não ser violento com eles. Aqui é o seguinte, me bateu, levou. Não é assim. Meu estupim é curto, estica esse estupim, meu irmão. A gente não pode ser violento, nem religioso, nem espiritual, nenhum tipo de violência aqui, uma violência institucional, de religião, de instituição. Minha igreja é melhor, meu povo é melhor. Não, a gente se perde tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus não manda o outro dilúvio nas nossas vidas. É claro que Deus diz aqui que não vai mandar, graças a Deus que Ele disse que não vai mandar. Mas nós estamos vendo aí
nós destruímos, nós somos corruptos, corrompendo a terra, corrompendo e enchendo de violência. Que Deus nos ilumine para ser mais pacificador, para ter mais paz, para ter mais controle emocional, menos violência. Para de violência. Chega de violência. Chega de violência. Que Deus nos ilumine para ser da paz. Porque Ele disse, deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Até a próxima.